Olá, tudo bem com vocês? Nos anos 60, a Honda inventou efetivamente a motocicleta japonesa universal com sua linha CB. Apesar de apenas ter chegado em 1955 com a Super Cube, a Honda prosseguiu numa trajetória de desenvolvimento ridiculamente íngreme que não só viu a empresa correr na Europa a partir de 1959, como vencer as suas duas primeiras corridas TT em 1961, juntamente com as 125 cm3 e 250 cm3 Gran Campeonatos Prix naquele mesmo ano, mas também inicia um programa de desenvolvimento de motocicletas de estrada que dominaria o mundo do motociclismo no início da década de 1970. Desde os primórdios até aos dias de hoje, a gama CB tem sido o cartão de visita da Honda pela excelência e inovação e, apesar de inicialmente significar city bike, tem sido aplicada a quase todos os tipos de Honda, desde a CB 92 de 1959 até a atual CBR 1000RRR, desde motos suburbanas até mísseis para motocicletas esportivas. Honda CB 77 1961 é um pequeno passo no tempo, mas um grande passo no desenvolvimento desde 1955 e o aparecimento da Honda Super Cube em 1961 e o aparecimento da primeira moto desportiva da Honda, a CB77, também conhecida como Super Hawk. Com 305 cm3, o motor duplo paralelo era maior do que a maioria das outras motos japonesas da época e, se fosse menor que as maiores motocicletas britânicas, tinha um desempenho um pouco mais lento, ao mesmo tempo que era mais leve, mais suave, mais bem equipado e com melhor confiabilidade. O CB77 apresentava a primeira estrutura em tubo de aço da Honda no lugar da estrutura de aço prensado de outros modelos Honda. Elvis Presley montou uma no filme Roustabout, e foi a motocicleta pilotada por Robert M. Pirsig no livros em Indy The Art of Motorcycle Maintenance. Honda CB 450 1966. Um importante trampolim entre o CB77 e o CB750, o CB 450, também conhecido como Black Bomber, apresentava um duplo eixo de comando de válvulas duplo paralelo desenvolvendo 45 cavalos de potência, praticamente o mesmo que o Triumph T120 Bonneville, o que lhe proporcionou desempenho semelhante, embora custando assim como a Triumph e outras motocicletas britânicas de 650 cm3, prejudicaram ligeiramente as vendas. Lindamente projetado, o motor era suave e confiável, assim como a parte elétrica, muito diferente daquela usada nas motocicletas britânicas, e mais uma vez apresentava partida elétrica e indicadores. Em 1968, ganhou até caixa de 5 marchas, algo que a Triumph só conseguiria em 1973. No final, porém, a CB 450 não conseguiu competir com Triumph, Norton e Harley-Davidson no importante mercado dos Estados Unidos, o que levou ao desenvolvimento do revolucionário CB 750. Honda CB 750 1969. Para muitos entusiastas, foi aqui que realmente começou a influência japonesa no motociclismo mundial. Antes disso, os fabricantes japoneses concentravam-se em motocicletas de menor cilindrada e até mesmo os britânicos presumiam que sua posição como construtores de motocicletas de grande cilindrada era segura e, portanto, não viam nenhuma ameaça a essa posição por parte dos japoneses. Não a primeira motocicleta transversal de 4 cilindros em linha, que é acreditada a MV Agusta, mas a primeira de produção em massa, um motor de 750 cm3 produzia 61 cavalos de potência suave e confiável, com partida elétrica e freio a disco dianteiro. Se os japoneses ainda não dominassem a arte do design de quadros, eles mais do que compensaram isso com seus motores. Honda CB 500 por 1971. Se a CB 750 não fosse inovadora o suficiente, alguns anos depois, a Honda revelou a CB 500F, com o primeiro motor de 4 cilindros em linha de 500 cm3 da empresa. Na aparência, ele espelhava completamente o CB 750, com cabeçote de cilindro com eixo de comando único no cabeçote, partida elétrica e freio dianteiro a disco.
O motor produzia 50 cavalos de potência e a CB500F conseguia facilmente acompanhar um Triumph de 650 cm3 e era um pouco mais lento do que os modelos Triumph de 750 cm3 de 1973 em diante, ao mesmo tempo que era muito mais suave e com muito melhor confiabilidade e estanqueidade ao óleo. Pela primeira vez, o óleo do motor foi transportado no cárter e não num reservatório de óleo externo. Honda CB350F 1972. A Honda não pôde deixar de ter sucesso na década de 1970, pois passou a ocupar classes de deslocamento que haviam sido completamente abandonadas devido à contração da indústria britânica de motocicletas e que antes representavam uma grande fatia das vendas de motocicletas. Não que o CB350 se parecesse com qualquer coisa que os britânicos tivessem construído, com um motor de 4 cilindros em linha semelhante a uma joia, um motor de 4 cilindros de menor capacidade já produzido, na época. Por esta altura, a Honda tinha uma gama enorme, como evidenciado pela existência do CB350 com motor bicilíndrico paralelo, que funcionava em simultâneo com o CB350F e que se dizia ser mais potente, mais leve e mais barato. A CB350F esteve em produção apenas 2 anos antes de ser substituída pela CB400F. Honda CB400F 1975. Embora tenha estado novamente em produção por apenas 3 anos, a CB400 Fur é uma das Honda mais reconhecidas dos anos 1970, graças ao selvagem sistema de escapamento 4 em 1, onde a CB350F anterior tinha um sistema 4 em 4. Com a CB400F, a Honda, que estava desviando recursos para o desenvolvimento do automóvel Honda Civic, simplesmente continuou com uma fórmula testada e comprovada e aumentou o diâmetro do motor para dar ao novo deslocamento de 408 cm3 que, passando pelos primeiros 6 caixas de velocidades de alta velocidade, produzia 37 cavalos de potência e uma velocidade máxima de pouco mais de 160 km por hora. Se a CB400F fosse mais lenta que os modelos rivais de 3 cilindros e 2 tempos da Kawasaki, também era muito mais refinado, mais suave e mais eficiente em termos de combustível. A CB400F também inaugurou um novo estilo para a Honda, sendo mais café racer do que roadster vertical. Honda CB750 1976. O que a Honda deve ter gasto em pesquisa e desenvolvimento na década de 1970 é inimaginável, com uma enorme gama de modelos e inovações constantes. Uma delas foi uma caixa de câmbio automática de 2 velocidades instalada no CB750A, que foi vendida no Japão e na América, embora apenas 4.100 exemplares tenham sido fabricados. A caixa de velocidades apresentava um conversor, típico de todas as transmissões automáticas, mas o condutor trocava entre as 2 velocidades disponíveis através de uma alavanca de pé, como numa caixa manual normal. Este também foi o primeiro exemplo de suporte equipado com um interruptor de corte que evitava que a transmissão saísse do ponto morto se o suporte estivesse abaixado. O CB750 durou apenas 2 anos, mas a transmissão Ondamatic chegou a outros modelos, bem como aos automóveis Honda. Honda CB1100R 1981. A Honda CB1100R foi produzida em número limitado de 1980 a 1983. Era uma moto esportiva monoposto e totalmente carenada baseada na CB900F. O sufixo R denota uma versão de corrida, porém a CB1100R era uma máquina homologada para estrada produzida pela Honda e colocada à venda ao público, conforme exigido pelas regras. Foi produzida apenas em número suficiente para atender aos requisitos de homologação para o R para ser classificado como motociclo de produção nos mercados em que foi vendido. Foi a primeira especial de homologação da Honda e foi disputado em corridas de classe de produção na maioria dos principais mercados, incluindo Europa, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Não foi vendido nos Estados Unidos. Honda CBR 900RR Fireblade 1992. Na década de 1990, motos esportivas com mais de 1.000 cm3 eram fabricadas por todos os fabricantes japoneses.
O único problema era que eles eram grandes e pesados, o que afetava o desempenho e o manuseio. A Honda deu uma boa olhada e criou a CBR 900RR Fireblade. De repente, ele reescreveu as regras das bicicletas esportivas. Mesmo que a cilindrada do motor fosse de apenas 893 cm3, era significativamente mais leve do que os seus rivais e o quadro de alumínio com duas longarinas oferecia novos níveis de rigidez, permitindo que a suspensão fizesse o seu trabalho de forma muito mais eficaz. Ambos os atributos permitiram que o Fireblade contornasse a oposição, e não demorou muito para que os rivais copiassem a liderança de design estabelecida pela Honda. Mais uma vez, a Honda estabeleceu o modelo para motos esportivas que existe até hoje. Honda CBR 1100X XRR Super Black Bar de 1996. Em meados da década de 1990, a Kawasaki detinha o título de motocicleta de produção mais rápida com a Ninja ZX-11. A Honda estava determinada a arrancar o título das mãos da Kawasaki e vencer a guerra publicitária. O nome Super Black Bard era uma referência ao jato Lockheed SR de 71, o avião mais rápido do mundo. Quando testado pela revista Sport Rider, o Super Black Bard atingiu uma velocidade máxima de 178,5 milhas por hora, batendo a Kawasaki em cerca de 3 milhas por hora. A chegada do Super Black Bard para desafiar a Kawasaki levou a Suzuki a entrar na competição e produzir a Hayabusa, que conquistou o título de velocidade máxima com uma velocidade de 300 km por hora. Este aumento na velocidade assustou os fabricantes, que temiam que os legisladores europeus proibissem este tipo de motocicletas de desempenho, pelo que celebraram um acordo de cavalheiros para limitar a velocidade máxima a 300 km por hora. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.